Bom, eu quase não dormi de ontem para hoje. Mas o diabo tá astuto, né? Mas ele vai cair por terra em nome de Jesus. Já caiu. Eu quase não dormi de ontem para hoje, porque a palavra que Deus tem, que Deus falou no meu coração, ela ardia em mim. E eu fui tomada por essa palavra e eu não conseguia dormir. Então, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Fala assim para o seu irmão: Deus vai falar com você. E Deus vai falar comigo. Então, não me distraia. Preste atenção. Amém? Bom, então eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir em Lucas 15. E você não vai fechar, tá bom? Combinado? Você vai deixar a sua Bíblia aberta em Lucas 15. Amém? Você que achou, então fique em pé. Nós vamos ler então Lucas 15. E nós vamos combinar assim, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Depois a gente vai pular lá para o versículo 11. Combinado? Então diz assim, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Versículo 11. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém, amém. Onde eu parei? Aí sim, hein? 14. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado.
Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Ó meu Deus, meu Pai, Senhor, nós estamos, ó Pai, aqui na Tua casa, diante de Ti, Senhor, na Tua presença, Pai. Senhor, e nós lemos essa parábola e nós queremos nesta noite, Senhor, pedir, ó Deus, que o Senhor revele a nós o que o Senhor tem a nos dizer. Ó Pai, abra, Senhor, os nossos ouvidos. Senhor, tira toda a cegueira espiritual. Senhor, fala conosco nesta noite, que nós possamos, Senhor, ser achados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, me usa com graça, com ousadia. Pai, me usa, Senhor. Senhor, que eu possa ser bênção na vida dos meus irmãos desta igreja. Que eu possa ser um canal de bênção para eles, Pai. Senhor, eu me coloco, Senhor, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Bom, o capítulo 15, ele vai falar de 3 parábolas. Ele vai contar 3 histórias. Ele começa contando a história da ovelha perdida, começa contando a história do dracma perdido e depois vai para a história do filho pródigo, que é essa história que nós lemos aqui agora. Eu quero que vocês observem que são 3 histórias muito parecidas. Aqui não vai dar tempo da gente ler todas as 3, mas são histórias muito parecidas. A ovelha perdida é uma ovelha que se perde das 99. O dracma perdida é uma moeda que se perde. Uma mulher começa a procurar essa moeda dentro da sua casa. E o filho pródigo, que traz esse título de filho pródigo, né? É um filho que acaba se perdendo. São 3 histórias parecidas e que Jesus quer ensinar algo para a gente, porque quem conta essa história é o próprio Jesus. É o próprio Cristo que conta essa história. E para a gente começar a pensar sobre a história, eu queria pensar com vocês, chamar a atenção de vocês para quem Jesus está contando essa história. Para quem Jesus conta essas 3 parábolas, né? Em especial essa do filho pródigo que nós lemos. O versículo 1, que nós lemos do capítulo 15, ele começa contando, ele diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Jesus atraía esse tipo de pessoas, né? Esses tipos de pessoas, os publicanos e os pecadores. E quem eram os publicanos?
Os publicanos eram os cobradores de impostos da época. Aqueles homens que cobravam impostos e trabalhavam para Roma, e eles acabavam até ganhando muito para isso, por essa função. Então os judeus odiavam os publicanos, porque os judeus eles eram massacrados pelos impostos. Jesus então estava atraindo esse tipo de pessoa, os publicanos. Não só os publicanos, mas Jesus também, a Bíblia fala aqui no versículo 1, que também os pecadores se aproximavam para ouvir. E nós não lemos, mas eu quero que seus olhos vão lá para o último versículo do capítulo 14. Nós não lemos. Um versículo acima desse 1 que nós lemos, diz assim, ó. No finalzinho do último versículo diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nesse momento que Jesus estava ministrando, que Jesus estava pregando, quem estava ouvindo? Os publicanos e os pecadores. Esses dois tipos de pessoas, que para os fariseus, eles eram o quê? Excluídos, rejeitados, porque os fariseus se achavam como? Santos, né? Super santos. E aí, continuando no versículo 2 do capítulo 15, fala assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus e os escribas estão dizendo isso de Jesus. Este recebe pecadores e come com eles. E come com eles. Bom, os fariseus estavam se achando muito ali, né? Mas Jesus queria justamente falar com quem? Jesus queria justamente falar com os fariseus e com os escribas. Jesus queria falar, Jesus queria se revelar a esse povo. E nessa parábola do filho pródigo, que nem poderia levar esse título de filho pródigo, a gente poderia colocar tantos outros títulos, a gente poderia colocar os 2 filhos perdidos, a gente poderia falar que é o amor do pai sendo revelado, um coração do pai perdoador, enfim, a gente poderia colocar vários títulos nessa parábola que nós lemos. Mas eu quero que você, então, preste bastante atenção aqui comigo, que eu quero perguntar para vocês por que Jesus, então, conta essa parábola? Por que Jesus quer contar essa parábola? Qual seria o motivo principal de Jesus contar essa parábola? Vocês já se perguntaram? Por que Jesus falou sobre essa parábola? Aliás, sobre essas 3 parábolas. Por quê? Porque Jesus queria mostrar para os fariseus que ele é um Deus perdoador e que ele perdoa os pecados de todos que se arrependem, de todos os arrependidos. Amém? Glória a Deus. Bom, eu vou dividir essa história em 3 partes, tá? A primeira parte eu quero falar do filho pródigo, do filho caçula, onde a parábola titula, né, como filho pródigo. Eu quero falar do filho caçula. Vamos pensar um pouco sobre esse filho caçula? A Bíblia fala aqui pra gente, lá no versículo 11, que um homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu. Amém? Vamos pensar um pouco. O filho mais novo vai até o pai e fala assim para o pai: pai, dá-me a herança que é de direito. Dá a minha parte que é de direito. Só que esse filho, ele não está certo em fazer isso. Por quê? Porque esse pai não morreu. Esse filho está pedindo algo que ainda não é dele, que ainda é do pai. O pai não morreu. Mas ele exige isso. Ele pede para o pai essa parte. Como filho mais novo, como caçula, ele tinha direito de 1/3 dessa herança.
Então ele pede essa herança e para ir embora. E o pai concede. O pai dá essa herança, então o filho sai da presença do pai. A Bíblia fala que esse filho vai para um lugar muito distante. Muito distante. Eu quero pensar justamente nessa parte, nessa atitude do filho quando ele entra na sua casa, quando ele pede para o seu pai a sua parte. Quando ele tem essa atitude, esse filho, ele está tendo uma insatisfação no coração dele. Uma insatisfação. Aquele lugar onde ele está não cabe mais ele. Não está bom para ele mais, aquele lugar. Então, quando ele pede esse dinheiro, é para ele sair da presença do pai e aproveitar a vida. Então, dentro do coração desse filho, há uma insatisfação na alma. E eu quero pensar junto com você que esse lugar onde o filho estava era ruim. Esse pai era um pai rico, era um pai abastado. Esse pai, ele tinha tudo e ele podia oferecer tudo a esse filho. E certamente esse filho tinha tudo. Porque quando ele pede, ele exige esse direito, o pai logo entrega. Esse filho tinha tudo na presença do pai. Porém, esse filho era insatisfeito. E eu queria que a gente pensasse nessa noite o quanto nós temos hoje. O quanto Deus tem nos dado hoje. E às vezes o nosso coração é um coração insatisfeito. Às vezes a nossa cama não é tão macia mais. Às vezes a nossa roupa não é uma roupa tão limpa mais. Às vezes a nossa comida não é uma comida tão boa mais. Às vezes o nosso emprego não é um emprego tão bom o suficiente. Às vezes a nossa família não é tão merecedora do nosso amor quanto a que a gente acha. Eu queria que a gente pensasse nessa noite, nessa insatisfação da alma. O quanto às vezes nosso coração é insatisfeito. E o quanto a gente entristece o pai com essa insatisfação. Alguém aqui acordou hoje agradecendo pelo ar que está respirando? Alguém aqui agradeceu o alimento que comeu? Alguém aqui agradeceu o banho que tomou? A cama gostosa que conseguiu dormir? Alguém aqui agradeceu a família que pertence? A bondade que tem dentro de casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o marido? Alguém aqui? Nessa noite, eu quero que a gente pare e pense e comece a refletir o quanto será que o nosso coração é insatisfeito. O quanto será que nós, inconscientemente, nós vamos até Deus e também exigimos a nossa herança. O quanto será que nós exigimos o que não é nem de direito no momento, mas nós vamos lá, falamos com o nosso pai e exigimos. Eu queria que nós pensássemos nisso, porque esse filho fez isso. Ele, insatisfeito, foi e buscou e pediu, exigiu ao pai o que lhe cabia. Não tem como eu não falar desse filho se eu não falar de rebeldia. Porque um filho que sai de casa nessa situação é um filho rebelde. A Bíblia está mostrando para a gente que é um filho rebelde. Porque ele está saindo de casa antes da hora. Antes do momento certo de sair. Então há uma rebeldia. Eu quero também que você vá lá comigo no versículo 13. Que diz assim, passados não muitos dias, poucos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E nessa terra distante, a Bíblia não fala onde que é, mas nessa terra distante, lá ele gastou todos os seus bens, vivendo de forma errada, errônea. Eu quero chamar a atenção também de vocês, que esse filho, ele vai para uma terra distante, e então, o que está mostrando aqui para a gente? A Bíblia é rica em detalhes, né? Quando fala distante, o que a Bíblia quer mostrar para a gente? Longe do pai. Esse filho vai para longe do pai.
Esse filho era bem cuidado, esse filho era amado, esse filho tinha tudo, ele tinha fartura lá na casa do pai. Quando ele passa, ele vai para longe do pai, o que acontece com esse filho? Não precisava nem contar essa história, né? A gente já consegue imaginar o final dessa história. Sabe por quê? Porque longe de Deus é um caminho de morte. Longe de Deus é um caminho de ruínas. Longe de Deus é um caminho de prejuízo. Esse filho exige esse dinheiro, vai para longe do pai, onde ele está fora do caminho do pai, fora da segurança do pai, fora da proteção do pai. Então ele gasta tudo. Ele perde tudo. Esse filho era feliz e não sabia. E quando ele cai em si, ele vê a situação dele, o que acontece? Quando ele vê que acabou o dinheiro, porque quando acaba dinheiro, acaba o quê? Acaba amigos. Quando acaba dinheiro, acaba pessoas. Nós ficamos o quê? Sozinhos, solitários. Esse filho estava sozinho, estava solitário. Acabou tudo. E ele então, a Bíblia conta pra gente que ele cai em si. Ele cai na real e ele fala assim: meu Deus, olha a situação que eu estou. E aí, sem mais ter o que comer, sem ter mais o que se alimentar, vai comigo lá no versículo 14. Diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Eu não quero trazer notícias ruins. Eu tenho uma ruim agora, mas eu tenho uma boa no final. Mas a ruim agora é que assim, crise chega. Crise chega para todo mundo. A diferença é que quando a crise chega, é onde nós estamos. Se nós estivermos na casa do Pai, nós estamos seguros. Se nós não estivermos na casa do Pai, nós não temos segurança. A palavra de Deus fala assim que a crise chegou e ele não tinha mais o que comer. Não tinha mais socorro. No versículo 15 fala: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos guardar porcos. Nós temos a Joelma aqui que entende tudo de judeu, né, Joelma? Tudo de Israel. Vocês têm que conversar com ela, é a coisa mais maravilhosa do mundo, ela contando. Ontem eu tive o prazer de sentar com ela, ela foi me contando tantas coisas e eu não queria nem que a hora passasse. Por que eu estou contando isso? Porque a Joelma há de confirmar que, para os judeus, ter esse contato aí com os porcos é uma contaminação, né, Joelma? Os judeus, eles não podiam ter esse contato com porcos. Esse filho aqui, ele é um judeu. E no meio da crise, no meio do problema, o que acontece? Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este cidadão mandou para os seus campos guardar os porcos. Então esse judeu foi fazer algo que era abominável para a sua cultura. Para a sua cultura era uma coisa imunda. Esse filho de papai, esse bonitinho do papai, foi fazer algo que era contaminado, contaminação para ele. Por quê? Estava longe da casa do pai. Nesse momento, ele pensa, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Sabe o que está dizendo aqui para a gente? Ele não tinha nem o que comer. Sabe o que ele queria? Ele queria comer a comida dos porcos, porque nem comida ele tinha. Isso é para ilustrar para a gente a situação desse filho. Olha quão para baixo que ele estava. Ele nem tinha o que comer e ainda mesmo sendo uma contaminação para a sua cultura, ele desejava comer aquela comida. Aquela comida ele desejava. Porém, mesmo ele desejando, mesmo aquilo sendo contaminado para ele, ninguém dava. Ninguém dava. Estava ali, morrendo aos poucos. No 17 diz assim: então, caindo em si, disse, olha o que ele diz:
Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Quero que a gente pense nessa frase dele. Ele fala assim, ó: então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm fartura e eu morrendo de fome? Ele não está se comparando com o outro irmão dele. Ele está se comparando com quem? Com os trabalhadores, com os servos do pai. Depois a gente vai falar um pouco desse pai, tá? Mas guarda isso que eu estou falando. Ele está se comparando aos trabalhadores, aos servos do pai. E esses servos do pai têm fartura, têm alimento. Então, no versículo 18, ele fala: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Comecinho do versículo 18, olha na sua Bíblia, diz assim, ó: levantar-me-ei. Comecinho do versículo 18, levantar-me-ei. No meio de tudo isso, desse problemão que esse filho estava tendo, sofrendo, ele resolve. Ele tem uma atitude, uma decisão. Ele fala assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lá eu pedirei perdão para o meu pai. Então ele decide ir para o pai. Só que mais lindo ainda é lá no versículo 20. Porque ele fala: levantar-me-ei, e no versículo 20 fala: levantando-se foi. Esse filho, ao mesmo tempo que ele peca e ele cai em si no que ele cometeu, e ele decide, e ele diz: levantar-me-ei, ele levanta e vai. Ele decide. Então, o lindo dessa parte, dessa história, que eu queria falar com vocês, é sobre decisão. Quantas vezes a gente fica postergando as coisas na nossa vida? Quantas vezes a gente fica adiando as coisas na nossa vida? E a gente fala: uma hora eu volto. Uma hora eu paro de fazer a coisa errada. Uma hora eu mudo de vida. Só que esse filho, quando ele se arrepende, e o sinal de arrependimento é esse: eu decido, eu falo, eu faço e eu vou. Amém? Glória a Deus. Bom, quando esse filho, ele vai em direção a esse pai, onde será que ele está? A Bíblia fala lá no meio do versículo 20, diz assim, ó: vinha ele ainda de longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Esse pai estava lá dentro da casa? Esse pai estava ocupado? Esse pai mostrou que não tinha tempo para o filho? Não, esse pai estava fazendo o quê? Fazendo o quê? Esperando. Esse pai estava esperando esse filho. E já no caminho, o pai estava esperando. O pai avistou e, compadecido dele, o pai correndo abraçou e beijou. Pasmem vocês, o filho falou alguma coisa? O filho nem falou. O filho nem pediu perdão. Mas o pai já se pôs a caminho e foi de encontro com esse filho. Você percebeu alguma semelhança com o nosso pai? Você percebeu alguma semelhança com o nosso Salvador? Você precisou pedir perdão para ele antes dele morrer na cruz? Você precisou se arrepender dos seus pecados antes dele se sacrificar? Precisou, igreja? Não. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então esse pai, correndo, o abraçou e beijou. Aí o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que o pai fala? O pai já fala assim: trazei depressa a melhor roupa, veste, põe nele um anel, põe sandálias, traga pra gente um novilho.
eu quero falar com vocês sobre essa pressa do pai em perdoar. Essa pressa do pai em receber esse filho. O pai não fala mais nada. O pai fala: traga depressa a melhor roupa. Traga, coloque um anel no dedo dele, coloque sandálias, traga um novilho cevado. Vamos comemorar. Vamos fazer festa, porque o meu filho estava perdido e agora foi achado. Ele estava morto e agora está vivo. Aleluia, aleluia, Senhor. O que será que traz para a gente essa roupa? A Bíblia, ela é toda simbólica. Ela tem segredos para a gente. O que será que Deus está falando com essa roupa? O que será que o pai quer dizer colocando essa roupa? Vocês acham que esse filho chegou limpinho? Vocês acham que esse filho, os ouros que talvez se ele tivesse no seu corpo e tivesse saído com esse ouro, vocês acham que ele voltou com esse ouro? Vocês acham que ele voltou com um sapatinho? Com o seu New Balance? Com o seu Nike? Vocês acham que ele voltou assim? Óbvio que não. Ele voltou todo sujo. Mas o pai coloca então roupas, uma roupa nele. E o que será que significa essa roupa? Essa roupa está fazendo referência à honra. Honra. Esse filho saiu, quando ele sai de casa, ele perde a honra. Quando ele retorna, o pai devolve essa honra para ele. Vestes novas. Quando o filho sai, quando ele volta, com certeza já não tinha mais nada mostrando ouro com ele. Mas quando o pai coloca anel nele, sabe o que o pai está dando para ele? Autoridade. O anel mostrava autoridade. O quanto será que ele não perdeu no caminho? A autoridade. Quando o pai coloca sandálias nele, representa que naquela época os escravos, eles andavam descalços. Os escravos, eles não tinham sapatos. E isso mostrava um escravo de um filho. Quando ele chega como? Descalço. Então ele chega como? Um escravo. Um escravo. Lá do mundo. Lá do pecado. E quando o pai recebe esse filho, o que o pai coloca nele? Sandálias. O que o pai está dando? Liberdade. Tratando como filho. Liberdade o pai está dando. E o novilho? Porque coisa boa é depois ter uma festa e comer, não é? Jesus gostava de festa. O novilho era reservado para ocasiões especiais. Então aquela ocasião era muito especial, por isso do novilho. Amém? O versículo 21 diz assim: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero falar um pouco agora do coração desse filho. O coração desse filho, quando ele cai em si, esse filho tem um coração humilde. Esse filho mostra, através do arrependimento, humildade. E através da humildade, ele mostra que se arrependeu. Porque ele fala: eu não sou mais digno de ser chamado filho. E sabe o que ele fala para o pai? Ele fala assim: trata-me como teu empregado. Ele fala assim para o pai: trata-me como um dos teus empregados. O que a gente aprende com isso? Que ele se coloca como não merecedor da bênção, da graça. Ele mostra que ele não merecia. Então, por isso que ele pede: trate-me como um dos teus empregados. Então, é um coração humilde, um coração arrependido.
Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o filho mais velho. E eu quero contar uma coisa para vocês, que eu vou abrir meu coração para vocês. Quando eu era mais nova, quando eu era menor sempre fui, mais nova mesmo. Quando eu era mais nova, eu não entendia essa parábola. De verdade, eu não conseguia entender essa parábola. Eu vou contar para vocês por que eu não entendia. Porque eu pensava assim, mas esse filho mais novo é folgado mesmo. Ele volta, o pai faz toda essa festa para ele e coitado do mais velho. O mais velho que estava lá mesmo, ralando com o pai. Alguém aqui já pensou assim? Pode ser sincero, ou só eu pensava assim? Eu pensava assim, gente, esse filho mais velho, coitado dele, ele estava lá com o pai, ele que fazia as coisas. Mas a cajadada vai vir para a gente agora. Vou contar para vocês. Esse filho mais velho, ele tinha um coração totalmente egoísta. Esse filho mais velho, ele era tão interesseiro quanto o mais novo. O mais novo não pede a herança, não pede o direito. E o mais velho, sabe o que ele faz? Vem comigo. Olha o que o mais velho faz, versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Para ir. Ele nem entra na presença do pai. Vocês conseguem perceber isso? O filho não entra na presença do pai. E o pai aqui, ele tem uma figura importante. Quem é esse pai aqui? Esse filho mais velho, ele não entra na presença do pai. Então ele manda perguntar lá para os funcionários, para os criados. Ele chega e fala assim, escuta, o que está acontecendo aí? Essa pergunta é uma pergunta com um ar de satisfação. Peraí, o que está havendo aí em casa? O que é isso que eu não estou sabendo? Com ar de satisfação. E aí então o criado fala que o irmão volta para casa e o pai manda matar o novilho, porque o irmão voltou recuperado, com saúde. Ah, mas não bastava isso para o filho mais velho. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O papel do pai é o mesmo para os dois filhos. O pai, para o filho caçula, estava onde? Lá esperando, lá na sacada, esperando esse filho voltar. E o papel do pai com o filho mais velho era qual? Ir atrás, reconciliar com ele. Porém, esse filho mais velho não quis de jeito nenhum. Ele não quis saber. Ele não queria. Amém? Enquanto o filho caçula, arrependido, pede para ser tratado como funcionário, olha só o que o filho mais velho vai exigir. O filho mais velho, ele fala assim para o pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Ele está comparando aqui. Para o filho mais novo, ele fez tudo o que fez e o Senhor fez isso para ele. Mas para mim, que estou aqui na tua casa, que faço tudo o que o Senhor deseja, que não transgrido nenhuma lei, o Senhor nem me deu um cabrito. Ele está comparando até o novilho com um cabrito. Novilho era uma ocasião muito especial, cabrito já não. O que está mostrando aqui para a gente? Sabe qual é a posição desse filho? Essa posição desse filho é aquela assim, ó, eu faço. Eu tô aqui, viu, pai? Mas eu também quero receber. Eu tô aqui, pai. Mas também é uma relação de barganha. Eu faço, mas eu quero o quê? Troca. Esse filho, ele estava na casa do pai, mas ele não estava de coração.
Ele estava dentro da casa do Pai, mas ele não estava realmente vivendo com o Pai, tendo um relacionamento com o Pai. Amém? Enquanto o filho mais novo se arrepende e pede para ser tratado como um funcionário, o filho mais velho, quando ele faz essa exigência, sabe o que ele está falando para o pai dele? Eu quero ser tratado como rei. Porque para ele você dá isso, para mim você não dá nada. Então, aqui, inconscientemente, ele está dizendo, eu quero ser tratado como um rei. Mas agora eu quero pensar junto com você. Quem é esse filho? Quem é o melhor daí, dessa relação? Talvez o mais novo, né, por ter se arrependido. Mas eu quero trazer agora para nós. E nós? Quem somos nós quando às vezes nós exigimos isso também? Será que não? Será que eu não exijo isso também de Deus? Ah, Deus, olha lá fulana. A fulana tem isso, mas e eu que estou na sua casa? Prego até a tua palavra. E eu? Será que eu também não faço essa exigência? Será que você não faz essa exigência para Deus? E quando a gente faz essa exigência para Deus, o que a gente está colocando aqui? Ah, eu não sou tão pecador como o filho mais novo. Ele está falando isso. Deus, eu não sou tão pecador quanto o filho mais novo. Eu sou mais santo. Eu sou mais santo. E a gente vai aprender, tem o apóstolo Paulo, ele tem um versículo lá em Timóteo, muito lindo, que ele fala assim, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecados, para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Peraí, quem está falando isso? O Paulo. Vamos pensar quem que é Paulo? Paulo foi considerado o maior implantador de igrejas no Novo Testamento. No Novo Testamento, ele é considerado o maior implantador de igrejas. Certo? Tudo bem? O cara é bom ou não é? Imagina, o maior implantador de igrejas. O Paulo, que é bom, que é fera, olha o que ele fala. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. O que eu quero mostrar aqui? Que às vezes a gente se acha o último pacote da bolacha, mas a gente não é. Amém? Muitas vezes a gente não é. A gente se acha por estar dentro da igreja. Ah, porque eu estou lá dentro, eu vou à igreja todo domingo. Ah, porque eu não faço isso de errado, eu não faço aquilo. E a gente se coloca numa posição aí muito boa. Só que a gente se esquece. Domingo passado eu falei aqui na igreja, né? Vamos pensar assim, para morrer por você, precisou de um passarinho para morrer por você, pelos seus pecados? Precisou de um passarinho? Para morrer por você, precisou de um animalzinho? Precisou? Para morrer por você? Para morrer por você, por mim, o que precisou? Um filho. Único. Filho único. Quem é mãe de filho único aqui? Eu vou contar até uma coisa engraçada. Minha sogra está aí, ela nem sabe que eu vou contar isso, mas eu vou contar. Eu lembro que minha sogra atendia uma filha única, que era minha prima. Minha sogra mexia no cabelo dela. E eu lembro que a minha sogra falou que acho que a minha prima ficou um pouco de alergia. Depois eu vou perguntar essa história melhor, mas acho que minha prima teve uma alergia. Eu lembro que a minha sogra falou assim para mim: Deus me livre, acontecer alguma coisa com essa menina, filha única. E não é, a gente não tem essa sensação quando é filho único? Por que eu estou contando essa história? Eu estou contando isso para ilustrar realmente o fato que, para morrer por nós, precisou ser um filho. E único, esse pai não tinha outro. Esse pai não tinha outro. Nisso, a gente se coloca numa situação de igualdade. Somos todos iguais, todos pecadores, buscando santidade.
Mas o mesmo Cristo que morreu por mim, morreu pela Silvia, morreu pela Luciene, pela Maria, é o mesmo Cristo que morreu por todos nós. Amém? Esse filho mais velho está se colocando muito superior, ele está se achando muito. E quando esse filho chega no pai e fala tudo isso, o pai fala assim para ele: mas meu filho, tudo que é meu é teu. Esse filho, ele está brigando por causa de um novilho. Por causa de um novilho. Ok, o novilho era para uma situação especial. Ok. Mas o pai está falando, tudo que é meu é teu. Esse filho tem direito ao que mais? Muito mais que um novilho. E às vezes nós estamos nos apegando a coisas pequenas e esquecemos do banquete que tem para nós, da fartura que tem para nós. E nós estamos nos apegando a coisa pequena, ao que um irmão faz, o que o irmão não faz, ao que meu pai não faz, ou que minha filha deixa de fazer, ou que o meu sogro faz, ou que minha esposa não faz. Enfim, cada um aqui tem a sua pedrinha. Às vezes a gente está se apegando a coisa pequena, sendo que o pai está falando assim, tudo que é meu é teu. O filho não se contenta com isso. Lembra que eu falei que o filho mais novo era insatisfeito? E o filho mais velho é igual, é insatisfeito também. Ele também tem uma insatisfação. E ele não se contenta com o que o pai tem, com o que o pai tem a oferecer para ele. O versículo 28 fala que ele se indignou e ele não quis entrar para a festa. Ele não entrou para a festa que estava sendo patrocinada por quem? Pelo pai. Sabe por que ele não entra? Porque ele não perdoa. Lembra do culto passado? Quem estava aqui lembra. Se você não perdoar, você não tem direito de entrar no céu. A festa que Deus está proporcionando ali, a festa que o Pai está proporcionando, tem um ingresso. E esse ingresso está lá com o nome, perdão. E ele não consegue usufruir o que o Pai tem a oferecer porque ele não perdoa. E aquele que não perdoa não pode, então, usufruir do banquete do Pai. Nunca Deus falou tanto comigo quanto Deus está falando sobre perdão. Perdoar não é fácil. Tá? Se eu falar aqui que é fácil perdoar, é mentira. Eu também sofro com isso, em perdoar. Mas o que a Bíblia diz para mim e para você é que se você não perdoar, você não entra na festa. Se você não perdoar, você não entra no céu. Perdão é decisão. Eu perdoo. E eu perdoo para quê? Para ser livre, para ser liberto. E eu perdoo para quê? Porque se eu não perdoo, eu estou comendo essa isca que o diabo proporcionou, que o diabo colocou na minha vida. Eu como essa isca e estou preso. Sabe um rato? Um rato que é preso numa armadilha? É assim que nós somos quando nós não perdoamos. Nós estamos presos numa armadilha. E aí nós não conseguimos usufruir, desfrutar do que Deus tem para nós. Amém, igreja? Então, não é assim, não estou sentindo em perdoar. Eu tenho que perdoar e ponto. E acabou. Fran, mas você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Eu não sei mesmo o que aquela pessoa fez, mas sabe quem sabe? É Deus. E quando a gente não perdoa, a gente está falando assim para Deus: Deus, o Senhor não é capaz de julgar essa causa. Como o Senhor não é capaz de julgar essa causa, pode deixar comigo que eu vou resolver. Estou dizendo isso para Deus. O Senhor não é capaz de resolver isso, mas eu sou. Então eu vou lá e vou resolver. Agora eu vou contar uma coisa minha, ao vivo e a cores, que eu passei por isso. Estava grávida do José. Recentemente, olha a isca aí, ó. Recentemente, grávida do José, estou lá trabalhando, feliz, vivendo a minha vida, um dia após o outro, esperando aí o José. Vem uma pessoa, uma professora, e fala assim para mim. Por que eu estou contando isso?
Olha só, olha isso. Uma professora falou assim: Fran, eu nem ia te contar nada, mas eu decidi te contar. Tem uma outra professora, e falou o nome da professora. Ela falou assim, que você não está feliz com essa gravidez. Eu falei, hã? Eu nem ia te contar nada, né? Mas eu senti aqui no coração de te contar. Essa professora falou assim, que você não está feliz com a gravidez. Eu falei, mas ela nem sabe da minha vida. Ela nem sabe nada de mim. E outra, mesmo se eu não tivesse, super feliz, mas mesmo se eu não tivesse, é certo alguém falar isso de outra pessoa? Nem sabe, nem tá, né, nem convive. Falou isso. E aí, no começo eu falei assim, deixa pra lá, eu já sei quem falou, já sei que a pessoa tem a língua maior que tudo, nem vou gastar tempo. Mas, quando eu cheguei na minha casa, sabe quando você tá em casa e não tem ninguém? Sabe quando a casa tá em silêncio e você só ouve uma voz falando na sua cabeça? Essa voz falava assim pra mim, nossa, mas essa pessoa é folgada, né? Ela fala, você vai deixar ela falar isso? Você não vai fazer nada. E aquilo foi entrando no meu coração, Eu contei para minha mãe, eu contei para minhas irmãs, eu contei para o André, eu contei para todo mundo, porque aquilo foi entrando no meu coração eu me senti muito injustiçada de alguém que nem sabe da minha vida falar uma coisa dessa, sendo que eu estava muito feliz. Sabe quando vocês já se sentiram injustiçados? Ou só eu que me sinto? E aí sabe o pior da história? Eu mordi a isca. Eu mordi a isca que o diabo colocou para mim. E aí eu armei um plano na minha cabeça. Tem hora que a gente não é tão crente. Deixa eu beber água. Mas eu tô contando isso pra gente se ver, tá? Eu tô contando uma coisa minha para vocês olharem para de vocês. E aí eu cheguei na escola com o meu plano todo arquitetado aqui, tudo. E aí, não bastando tudo, eu ainda chamei a moça que me contou, que eu, de verdade, não sei qual que é a mais abençoada da história. Mas eu chamei a moça e falei assim, o seguinte, quando você estiver com essa moça, eu vou falar assim para ela que eu fiquei sabendo de uma história de alguém que falou de mim, assim, assado. E eu vou falar assim, você vê como que as pessoas falam mal dos outros? Que pessoa linguaruda. E eu vou falar isso na frente da pessoa, para a pessoa ficar envergonhada. Combinado? Aí ela falou assim, combinado, vamos fazer isso. E aí, quando essa pessoa estava perto da outra, eu cheguei super assim, é agora que eu vou falar. Aí eu falei assim, gente, vocês não acreditam, sabe? Eu fiquei sabendo que uma professora falou isso de mim. A que falou mal mesmo, a abençoada mais abençoada, falou assim, não acredito, falou isso. Aí eu falei, falou isso, muito linguaruda essa pessoa, nem sabe da minha vida e falou isso. Então tá, gente, beijo, tchau, fui embora. Quem que ficou aí na sala? As duas ficaram na sala. A menos abençoada, que contou para mim todos os detalhes, né? Sabe o que ela falou? Ela depois me encontrou e falou assim, então, quando você saiu, sabe o que ela falou? Ela falou assim, será que ela descobriu tudo que eu falei? Aí, para não ficar chato, eu falei assim, aí a moça falou assim, para não ficar chato, eu falei assim, tá vendo que não é só você que fala? Realmente ela não deve estar feliz, porque mais pessoas estão falando. Sabe o que eu aprendi com isso? O que eu disse para Deus? O que eu disse para Deus? Deus, o Senhor não é capaz de resolver isso. Então o Senhor fica aí que eu resolvo. Só que quando eu fui resolver, o que ficou? Pior para mim. Porque aí as duas, a outra falou assim, tá vendo? Não é só você que acha, outras pessoas também acham.
E essa ainda me contou. Quando ela me contou, eu percebi a isca que eu caí. E aí sabe o que eu percebi? Que quem fala de um, fala de outro. Quem traz para você, também leva de você para o outro. Então, por que eu estou falando isso? Para de morder a isca. Para de falar para Deus que Ele não é capaz de resolver, porque Deus é capaz de resolver. É Deus que resolve tudo, não somos nós. Nós não temos controle de nada. De nada. Amém? Bom, e para encerrar essa mensagem, eu quero falar do Pai. Desse Pai que é perdoador. Desse Pai que tem pressa. Desse Pai que deixou tudo preparado. Desse Pai que corre atrás desse filho. Desse Pai que coloca roupas novas, um anel no dedo desse filho, sandálias nesse filho. Desse pai que vai atrás do outro filho também e fala, tudo aqui é meu, vem. Esse pai é amoroso. Lembra que eu falei para vocês observarem o versículo quando o filho mais novo, ele fala assim, lá na casa do meu pai os trabalhadores têm fartura? Sabe o que está mostrando para a gente? Que nessa casa há generosidade. Esse pai estava numa posição de patrão, né, de dono de tudo. E esse filho está falando assim, ó, lá, meu pai sendo patrão, meu pai tendo todas as riquezas na sua mão, os seus trabalhadores não passam necessidade, os seus trabalhadores têm fartura. E eu aqui passando fome. Esse filho só volta para casa, sabe por quê? Porque esse pai é generoso. Ele sabia quem ele ia encontrar. Esse filho sabia quem ele ia encontrar. E nós como pais aqui, será que o ambiente da nossa casa é assim, favorável para perdão? Será que quando meu filho faz alguma coisa, meu filho se sente confortável em me contar e me pedir, mãe, me perdoa? Como será que tem sido os nossos lares? Será que tem sido um lugar de reconciliação? Um lugar onde há perdão, há cura? Esse pai, ele vai depressa. A palavra fala depressa. Esse pai, ele prepara esse ambiente para receber com pressa. Antes do filho falar, ele perdoa. Nosso Deus é assim. O que eu quero trazer agora para você é que o nosso Deus é assim. É um pai amoroso, ele tem pressa. Ele tem pressa por você. Ele tem pressa que você volte. Ele tem pressa para que o seu coração pegue fogo na presença dele. Ele tem pressa para que você tenha prazer novamente nele. Ele tem pressa para que você deixe o mundo e venha para ele. O mundo, eu não sei qual mundo você está, mas Deus nesta noite está chamando você de volta. Está me chamando de volta para eu reconciliar com ele. E ele tem pressa. Ele tem pressa. Ele tem pressa porque ele tem uma festa. Ele tem tudo preparado. Ele tem essa festa preparada para que nós possamos desfrutar dessa festa. E quem entra na festa é abençoado. Essa parábola, o cerne dela, a coisa mais importante dessa parábola, não são os dois filhos, não são os dois irmãos, mas é o pai perdoador, o pai que chama de volta, o pai que tem um banquete para você e para mim, para desfrutarmos desse banquete. Amém? Quem aqui quer voltar para os braços do Pai? Quem aqui quer voltar? Quando eu estava preparando essa palavra, o meu coração ardia. O meu coração ardia em voltar para o plano, em voltar para o que Deus tem para a minha vida. E se você também quer voltar, de onde você está? De onde você está? Se você quer voltar, fique em pé, vamos orar. Fique em pé, vamos orar. Vamos orar ao Senhor.
Coloque a mão no seu coração. Pai, eu ouvi essa palavra, eu li essa palavra, e essa palavra fala de um pai amoroso, de um pai generoso, que tem pressa em perdoar, que ele vai depressa, que ele abraça, que ele beija, que ele troca roupa, coloca anel no dedo, coloca sandália. Esse pai mata um novilho, oferece um banquete, faz uma festa. Pai, eu sei que esse pai que a Bíblia está falando é o Senhor. Eu sei que é o Senhor, Pai. Eu sei que o Senhor tem pressa em me perdoar. Eu sei que o Senhor tem pressa em me salvar, em me resgatar. Eu sei que o Senhor tem pressa em salvar cada um que está aqui, Senhor. Do maior ao menor. Do filho que saiu e do filho que já estava ainda na casa. Porque o Senhor é um Deus bom. E o Senhor quer salvar os dois tipos de filho nesta noite. Aquele que saiu, que não está na sua presença. E aquele que está dentro da sua casa, aqui. Aquele que vem todo domingo. Aquele que louva. Aquele que prega. Eu sei que o Senhor quer salvar. Deus, nesta noite, Pai, eu te peço, Senhor, humildemente, Deus, é o meu pedido nesta noite, que o Senhor venha resgatar cada alma que entrou aqui, cada alma que está neste culto, cada alma que está ouvindo essa mensagem. Senhor, nesta noite, que o seu Espírito Santo invada os corações e convença o do pecado, Senhor. Esta é a minha oração, Senhor, que o Senhor encontre o perdido que está aqui nesta noite, Pai. Senhor, eu te peço, Deus, que o Senhor venha me encontrar, Pai. Nas situações que eu acabo me perdendo, nas situações que eu acabo caindo, nas situações que eu acabo caindo presa nas iscas. Ó Deus, me encontra nesta noite e encontra os meus irmãos que estão aqui, Senhor. Ó Deus, que nossa igreja possa ser uma igreja relevante, Deus. Que a nossa igreja não seja uma igreja de fariseus, de escribas que apontam o dedo, que apontam, Senhor, julgando o seu próximo, mas que seja uma igreja, Deus, que ajude o outro a levantar. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa mensagem fica, Senhor, falando nos corações, falando durante a semana, e que nós possamos ter mudança de vida, Deus. Essa é a minha oração nesta noite, Pai. Senhor, que nós possamos agora entrar, Senhor, entrar na Tua festa, celebrar contigo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Se Deus é por nós, em todos os momentos da nossa vida. Amém. Agora nós vamos celebrar, agora nós vamos entrar em outra festa. Na festa da nossa igreja de 36 anos. Que honra e que bondade do Senhor permitir que eu e que você façamos parte desse ministério. É bondade do Senhor. Amém? Vão com Deus, uma boa semana para vocês.